de convidar um muçulmano para falar, ainda que brevemente, apesar de 1.400 anos de história, 10 minutos. Mas eu agradeço a coragem e eu fiquei com medo de vir aqui. Mas eu pensei comigo, coragem tem que ser respondido com coragem. Então eu lhe agradeço e fique certo que nessas modestas palavras respeitarei a cristandade desta casa, porque esses conflitos todos e essas controvérsias se dão às vezes mais por desconhecimento de causa, porque somos na verdade tão próximos que nem imaginamos o quanto. Certa vez eu era garoto e eles estavam andando a cavalo e me disseram: nunca vi um turco andando a cavalo. Na verdade tem origem árabe, e os senhores historiadores conhecem toda a opinião, e ele falava da convivência do árabe com o cavalo, e que se criou-se entre os árabes e os equinos, por assim dizer, um verdadeiro mimetismo. Outra vez me falaram um turco plantando arroz. Se esqueceram que foram os árabes que vieram da China e trouxeram o arroz para o Ocidente. E que a palavra arroz é uma palavra de origem árabe, assim como é laranja e tantas outras. Então, o que eu poderia dizer sobre a minha religião? Eu poderia dizer que houve uma época, lá nos desertos da Arábia, e para os gregos, os árabes eram chamados os povos do final do mundo, viviam grupos. O diretor falava: por que esses grupos brigavam? E já havia o advento do nascimento de Jesus. Aliás, os árabes manifestam irrestrito respeito, e aqui eu me sinto muito à vontade, senhores, porque jamais em toda a minha vida ouvi um árabe ou um muçulmano falar mal de Jesus. Ao contrário, acreditamos, pasmem, na virgindade de Nossa Senhora. Viu como somos muito parecidos? Não somos tão distantes assim. Então eu me sinto à vontade para dizer que naqueles desertos, naquelas terras da Arábia Saudita, no ano de 500, nasceu uma pessoa chamada Muhammad Abd al-Aziz, o profeta Maomé, que os senhores conhecem. Era uma pessoa, dizem os historiadores, religiosa, e aos 40 anos de idade teve uma revelação divina. Foi na luta de Hijra, onde o anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou a vinda de Jesus a Maria, lhe disse: lê. E ele, analfabeto, disse: lê o que? Eu não sei ler. Lê em nome de teu Senhor, que criou o homem de um sangue coagulado. Lê que teu Senhor é o mais generoso. Ensinou com a pena aquilo que o homem não sabia. E a partir dali, durante 23 anos, ele pregou a religião de Deus, reafirmando, porque o Islã não é uma religião nova. O Islã, na sua literalidade, significa submissão a Deus, e que tem a raiz na palavra salam, na palavra paz. E o submisso a Deus é o sujeito que está em paz. E nesses 43 anos ele veio reafirmar todas as mensagens. Veio falar de Adão, da criação de Adão, quando Deus soprou na sua obra de barro, soprou o sopro divino e fez viver Adão. Veio falar de Noé, do dilúvio. Veio falar de Sodoma e Gomorra, dos castigos à humanidade. Veio falar do grande Jesus, filho de Maria e de José. Para os muçulmanos, Muhammad, ou Maomé, como os senhores sabem, não é um Deus. De forma alguma. A visão, a perspectiva de cristianismo e islamismo é diferente. Com todo respeito aqui, renovando os votos com relação a Jesus, Isa, em árabe, Jesus é filho de Deus.
e compartilha a Trindade com o Espírito Santo. Muhammad é mero mensageiro de Deus, o último profeta que veio à humanidade convalidar toda aquela história monoteísta que remonta a Adão, que passa pelas tribos de Israel, que passa por José, que passa por Davi, que passa por Salomão. Então nós não adoramos Muhammad. Muhammad morreu e está enterrado em Medina, uma das 3 cidades sagradas do islamismo. Nós não adoramos, não, por assim dizer, não oramos diretamente a Muhammad. Oramos a Deus e pedimos a bênção a Muhammad. Desde que o Islã nasceu, me corrija, tá? Desde que o Islã nasceu, justamente por essa afeição aos cristãos e aos judeus, e voltamos a dizer que as 12 tribos, Salomão, Suleiman, quando os árabes falam Suleiman é Salomão. Ibrahim, pai dos povos, é Abraão. O que é Allah? Como é que um árabe cristão, e eu tenho uma família, embora eu seja muçulmano, convertido, e já há bastante tempo, e convicto, tá? Eu tenho uma família maronita, do Líbano. Tá? Como é que eles chamam Deus em árabe? Allah. Como é que os judeus chamam, os judeus de língua árabe, os safarditas chamam Deus em árabe? É próximo. Eu também diria que era Allah também. Tá? Me falaram isso aí. Agora, se a senhora é judia, peço desculpa então. Tá? Como é que os ingleses falam Deus? God. Mas é outro Deus? Não, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Jesus. Mas essa fé não é apenas uma fé, ela é um meio de vida, ela é uma civilização em si. É diferente um pouquinho. Santo Agostinho, Santo Fonte da Memória, me corrija os historiadores, ele fez aquelas divisões maravilhosas, teóricas, das leis divinas, das leis humanas. Tá? Para o Islã, tá? Existe uma unidade e aí um comprometimento político. E talvez aí esteja uma parte da raiz de todos esses conflitos. Mas essa sociedade cresceu e se expandiu e foi até Jerusalém. E quando Omar, o segundo califa, determinou que se marchasse até Jerusalém, ele disse: lá existem mosteiros e existem igrejas, não violem. Jerusalém foi tomada não pela força. Os judeus abriram as portas de Jerusalém para os árabes. E isso é importante que se diga. Que nem sempre fomos inimigos. Nem sempre fomos inimigos. E quando Omar foi visitar os templos sagrados, foi visitar o templo de Salomão, também visitou a igreja hoje da Natividade. E se não me falta a memória, era a hora da oração, do Muezzin chamar: venham para a prece, venham para a oração, Deus é grande. E Omar saiu na igreja da Natividade e foi fazer ele, Omar, o segundo califa, o homem mais poderoso da época, foi fazer a sua oração aonde? Fora da igreja da Natividade, para que os muçulmanos, então, não fizessem dali qualquer lugar de adoração em respeito aos cristãos. Não somos inimigos de forma alguma. E se Deus quiser, estas divergências, essas arestas serão oportunamente aparadas. Talvez não seja um momento histórico. Para tudo, diz a Bíblia, é um momento, senhor diretor. Há um momento de plantar, há um momento de colher. Talvez, se Deus quiser, chegue o momento de fazer as pazes. Não é verdade que o Islã seja violento. Muito menos de que os cavaleiros islâmicos tenham dominado grande parte do mundo com o Corão na mão e a espada na outra. Não. Eu vos pergunto, olhe a Indonésia.
A Indonésia é o maior país islâmico do mundo, com 200 e tantos milhões de muçulmanos. Ou Filipinas, tá? A África do Norte. Todas essas civilizações, a África do Norte não é árabe. A África do Norte é berbere e talvez europeia, porque os vândalos, tá? E ainda historiadores que dizem da Andaluzia, foram expulsos para a África do Norte e lá sustentaram Roma por séculos e séculos. Não eram árabes, no entanto, o Islã chegou lá, não matou ninguém. Não foram os islâmicos, e aqui não vai nenhuma ofensa, mas também não podemos ser ingênuos, tá? Que queimaram pessoas vivas e nem colocaram em câmara de gás. Não foram os muçulmanos que fizeram isso. E há pouco tempo, na Bósnia, europeus de olhos azuis e cabelos loiros, morreram 8.000 homens e meninos só por serem muçulmanos. No entanto, ninguém disse e ninguém acusou os cristãos de limpeza étnica e de terrorismo. É verdade que há muitos excessos, mas também é verdade que há muita propaganda maldosa e com interesses obscuros de tentar dominar aquilo que foi um presente de Deus para aquela população tão pobre, o petróleo. O petróleo de presente para a sua desgraça. Impressionante. Nós, ou melhor, está tudo dominado, senhores. Nós não mandamos mais em nada. Nós não temos autodeterminação. E quem sabe essa democracia que os senhores, que nós estamos vendo na televisão, e que os senhores estão aqui ressaltando, tão bem ressaltado, venha a libertar o povo. Liberdade. Veritas vos libertate. A liberdade vos libertará. A verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade da autodeterminação dos povos. Eu quero assim e não assado. Eu quero eleger fulano e não Beltrano. Eu não quero aliança com os Estados Unidos. O preço do petróleo é 10. Não sigo como querem me pagar. Essa é a liberdade que o povo árabe certamente está esperando e está querendo. O que mais que eu poderia falar para os senhores? Eu até ia ficar brincando aqui, que os senhores não temessem. Eu não quero decepcionar, mas eu também não fico nenhuma bomba.